que antecede a volta de Jesus, ok? Eu tenho aqui, eu pedi o irmão para digitar. Semana passada nós falamos que a cidade santa vem depois que Jesus Cristo vem com os salvos, assim? Na terceira vinda, foi isso? Algumas pessoas ao sair ali falaram, o João não sabia, não me recordava, não tinha lido, onde está isso? Eu citei o texto e só quero corrigir aqui a página, porque eu falei Vidas em 5, 101, é a página 62, o capítulo é o livro Vidas em 5, o capítulo 7, Visão da Nova Terra, tá? Daí, ó, o irmão digitou ali, mas você pode pegar ele, na verdade ele ia até tirar do próprio livro, lá na sequência lá. Esse é o texto que nós falamos aí, ó. Quando, com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre a grande e íngreme montanha, que é incapaz de suportar Jesus sobre si, se partiu em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos o quê? A grande cidade, com 12 fundamentos, 12 portas, 3 de cada lado, um anjo em cada porta. Todos clamamos, a cidade, a grande cidade, que vem de Deus, descendo dos céus. Então Jesus vem primeiro na frente com os salvos, e depois a cidade santa desce sobre o lugar que ele mesmo vai fazer uma maravilhosa terraplanagem, não é isso? Onde a cidade santa vai botar no Monte das Oliveiras, o lugar onde ele mais batalhou com Satanás, a grande luta que ele teve, o lugar onde ele suou sangue, não é isso? O lugar onde ele quase voltou atrás, mas por amor de mim e de você, ele levantou-se e foi o quê? Para a cruz, não é isso? A angústia era muito grande, o lugar onde Satanás quase logrou êxito contra o nosso Salvador Jesus, que é onde ele batalhou e venceu e foi determinado. Meus amados, ficou esclarecido então para aqueles, se você quiser anotar, Vidas em 5, visão, capítulo 7, visão da nova terra, na página 62. A volta de Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, é a nossa âncora, que nós estamos presos a esse evento que está no futuro. Pode ser isso? Pode. Mas o Sofonismo diz que nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Mas hoje nós vamos falar sobre sinais que antecedem esse grande dia, o dia da volta de Jesus Cristo. Ok? Que está bem à frente para nós aí. É interessante notar que eu tenho aqui na minha mão um jornal da igreja, periódico da igreja, que circula no Rio de Janeiro e São Paulo. O periódico, o nome é Óleo, Decreto Dominical. Houve um tempo atrás, aí, em 2007, algumas pessoas já usando que o decreto dominical ia sair aquele ano. Volta e meia você sabe que tem pessoas falando sobre esses assuntos dentro da igreja, né? E outros já falando sobre marcando a data da volta de Jesus e tudo isso. Para que ninguém fique achando que o irmão João é o dono da verdade, eu tenho aqui a resposta sobre esse assunto do pastor, nosso presidente, Wilton Quilo. O Elton Quilo, né? Está aqui, ó. Ele falando sobre o assunto. Para não ficar com essa ansiedade de querer adiantar esse dia, né? E ele diz assim, ó: Satanás é o maior interessado na euforia de dados, porque cada vez que elas são estabelecidas, não acontece conforme informado, a fé e a esperança do que? Abalado. E no mesmo livro do Vidas em 5 que eu acabei de citar aí, na página 76 e 77, no ar diz assim: quando a data passa, a Bíblia cai em desespero. Ok? Então nós não temos que ficar querendo marcar as datas da volta de Jesus Cristo e acontecimentos que às vezes não tem nada a ver. Ok? Hoje nós vamos falar de alguns acontecimentos que estão acontecendo por aí, mas significa que eu não vou dissecar mesmo, porque eu não tenho tempo para tudo aqui. Certo? Nós vamos abordar alguns assuntos que estão acontecendo
mas não vamos esclarecer tudo, ok? E eu quero destacar aqui 3 tipos de pessoas que ficam preocupados ou não preocupados, que está também demonstrando como sinais da volta de Jesus. Por exemplo, os exageradamente entusiasmados. Existem pessoas muito entusiasmadas sobre esse assunto, chega a ser exagerados. Aqui nós temos as características identificadoras deles aqui. Por exemplo, eles interpretam o fato dando maior importância que realmente tem. Alguns podem descambar rumo ao fanatismo, outros não chegam tanto. Vamos ver, por exemplo, as características desse tipo de pessoas que são exageradamente entusiasmados. Isso ocorre insustentável ao longo do tempo. As pessoas começam a desconfiar desse fato, porque ele dá tanto exagero, né, e leva a falta de credibilidade ao assunto. Pessoas que são exageradamente entusiasmadas não perduram, se tornam depois cansadas, não convencem, e quando as coisas não dão certo. E em grande parte são fundamentadas na expectativa das voltas de Jesus, em volta com um cenário profético fora do contexto. Temos outro grupo de pessoas, os poucos entusiasmados. Já se ouviu falar tanto que pede, ele não tem mais o entusiasmo que começou. São indiferentes aos fatos, não se impressionam mais quando fala sobre a volta de Jesus, são superficiais, são só de ouvido, não possuem muita fé. E tem aqueles que são equilibradamente entusiasmados. Os que são equilibradamente entusiasmados. Vamos ver as características? Estudam as profecias e os fatos em conexão. Fazem estudos racionais, metódicos, com classificações e relatório de estudo. Seus argumentos são lógicos. Tomam por base o conhecimento da verdade profética. Esses crescem sempre no conhecimento. Não argumenta com desejo de impor ou de derrubar outras posições para vencê-las. Inspiram credibilidade, enfrentam oposições com serenidade, nunca atacam e ponderam tudo, examinam e selecionam com equilíbrio as coisas. Então, veja, a advertência do nosso estudo bíblico hoje é que existem 3 grupos de pessoas bem distintos a respeito desse grande evento que está no futuro, que é a nossa grande esperança. É lógico, nós devemos estar nesse terceiro grupo, pessoas que são equilibradas e entusiasmadas. O entusiasmo não deve parar, irmãos. Nós não devemos ser um pouco apáticos, porque nós podemos desanimar outras pessoas. Mas também não podemos ser exagerados ao ponto de fazer o quê? Com que pessoas acreditem nisso, como nós já vimos no longo da história. Eu mesmo antes de ser adventista, eu vi histórias na televisão de pessoas que marcaram a volta de Jesus Cristo, a data da volta de Jesus Cristo, e depois se desanimaram, descobriram coisas terríveis, né? E depois que eu comecei a estudar o fato, muito mais ainda eu tenho em nossos registros fatos que aconteceram de pessoas que só levou ao descrédito sobre esse assunto. Vamos ler o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3. Hoje nós estamos estudando sobre os sinais que antecedem ou que marcam a volta de Jesus Cristo. Capítulo 3, olha o que diz aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Tem um subtítulo na sua Bíblia, na revista atualizada no Brasil, tem um subtítulo que diz o quê? Olha lá. Os males e as corrupções dos últimos dias. Então está se referindo ao quê? Ao nosso tempo, ou não é? Não, eu creio que todos que estão aqui acreditam que nós estamos vivendo no tempo do fim emprestado, ou não? Nós estamos vivendo já no tempo do fim emprestado. Porque o que falta mais acontecer para que Jesus Cristo volte? Né? Só a sua soberania em dizer basta, feito está. Não é verdade? Olha aqui, ó. Versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos
difíceis. Desde que eu me entendo como gente, eu fui da época da Jovem Guarda, Roberto Carlos cantou assim a própria filha. Mas desde que eu me entendo como gente, tá ruim. Precisei me tornar cristão para dizer, tudo bem, aprender a dar graça em tudo. Mas quando a gente olha para o nosso lado, a gente pode perceber e concordar com aqueles que não têm Cristo. Porque todo mundo diz o quê? Tá ruim, não é? Tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Estou lendo o versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem humildes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Leia comigo o versículo 12 e 13. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de quê? Vai melhorar? Os corruptos vão melhorar? A corrupção vai acabar? Quem diz aí? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os últimos dias? Últimos dias. Eu fiz uma sequência aqui, aliás, o João Paulo fez essa sequência para mim, Paulo Stemaia. Olha lá, nós ficamos ali selecionando essas gravuras, sinais na natureza. Olha lá, 19 de maio de 1780, o dia escuro. O dia escuro. Isso foi profetizado por Jesus Cristo e o Daniel, certo? João também viu isso lá no Apocalipse, certo? Se você quer o texto, você pode ler lá Apocalipse, capítulo 16, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, olha aí, versículos, que diz aqui bem claro, o versículo 12, o sexto selo. João viu quando abriu o sexto selo, você vai acompanhando aí comigo, diz assim, houve o quê? Grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda cor de sangue. Isso foi que dia? 19 de maio de 1780. Por que esse sinal é escolhido como o sinal que João, Jesus e Daniel falou? Porque até hoje a ciência não conseguiu explicar o que aconteceu naquele dia, no dia 19. Era de manhã cedo, por volta de 10 horas, tudo ficou negro, no hemisfério norte, tá? No hemisfério norte. Tudo escureceu. Tiveram que acender os lampiões, as velas, né? Os animais voltaram para os seus esconderijos, as aves para os seus puleiros. 19. E isso está escrito nos livros, que foi a mais incrível escuridão de todo o hemisfério norte. Detalhe, não foi eclipse, sabe por quê? Nesse dia a lua estava a 150 graus do sol. Eclipse lunar, a lua tem que passar entre nós e a terra, e o sol. Entre nós e o sol, certo? E não aconteceu. Até a mais inarrenável escuridão de todo o hemisfério norte. Naquela mesma noite, as igrejas votaram. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, à noite que deu a sequência, a lua apareceu cor de sangue. Aí o medo aumentou mais ainda, porque correram para a Bíblia e viram que era o quê? Imaginaram que era o dia da volta de Jesus Cristo, que era o fim do mundo. As igrejas votaram, milhares de pessoas pediram o batismo, certo? Mas isso era o quê? Somente o quê? Sinais. Quando você for estudar a sequência dos textos de Mateus capítulo 24, você vê que é os sinais. E o sexto selo ainda falta abrir o sétimo selo, que está depois do capítulo 8 de Apocalipse. Então não é o fim, certo?
a lua conhecendo. Esse foi o primeiro grande sinal. O segundo sinal foi esse aqui, ó. Aliás, melhor dizendo, está fora da sequência ali. O primeiro sinal foi em 1755. Se você ler o sexto selo, está antes do capítulo. Temos ali ó, a sequência, ó. Sobreveio grande terremoto, capítulo 6, versículo 12. Ali, ó, 1755. Não se tem fotografia porque a máquina fotográfica ainda não existia. Então existem desenhos, existem quadros, pinturas. Inclusive eu tenho pessoa aqui que morou em Portugal, né? E eles até visitaram lá, o menino lá, o outro menino, não lembro, o Márcio, né? E pessoas que foram a Portugal, lá tem um monumento ali em Lisboa, com restos de coisas que eles preservam desse grande dia. 1755, o maior terremoto que essa terra já teve. Ah, irmão, não foi esse terremoto agora que provocou esse tsunami ali, né? Teve outro terremoto da Nicarágua, do México. Só que é o seguinte, irmão, esse foi escolhido por Deus, na sua visão, porque esse foi o maior. Foi 6 milhões de quilômetros quadrados que foi afetado por esse terremoto. Não morreu tanta gente, porque a população era muito pequena. E o epicentro foi em Portugal, ali em Lisboa. Foi? E as construções também, você sabe, a população era mais espalhada. E era dia de Todos os Santos, segundo o calendário católico. Você sabe que Portugal é um dos países mais católicos que tem. E era dia 1º de novembro, dia 1º de novembro, segundo o calendário religioso da Igreja Católica, é o dia de Todos os Santos que precede o dia dos mortos. As igrejas estavam lotadas, milhares e milhares de pessoas morreram em Portugal. Quem vai em Portugal, vem mesmo. E nesse dia, a pintura inclusive relata, vários quadros relatam de pessoas que dizem que se viu o fundo do mar, principalmente ali em Lisboa. O porto de Lisboa estava todo sendo redecorado, né? O mar se afastou e voltou uma onda de 15 metros, 50 pés. E arrasou toda a Lisboa ali, tá? Esse foi o primeiro grande sinal, 1755. Lembre-se que em 1755, lá na Europa, ainda estava acontecendo o quê? Estava ainda no ápice a Santa Inquisição. O pessoal veio acabar em 1798. E em 1798, pela profecia, ia determinar o fim, ou seja, o início do tempo do fim e o fim da perseguição que Daniel viu lá também, Daniel capítulo 7, verso 25. Aí nós temos a sequência, 1780, que ainda está dentro do período que vai iniciar o tempo do fim, e alguma coisa de sangue naquela mesma noite. O outro grande sinal que Jesus Cristo viu lá em São Mateus capítulo 24, e Daniel também viu, e João viu, está aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 6. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O que é isso aí? Vários meteoritos entrando na natureza. Está ali o quadro, uma pintura também. Existem vários quadros sobre isso. Assim como o dia escuro não dava para se ver uma folha em branco a um palmo do nariz, nessa noite, tanto meteorito entrando na natureza, era possível se ler um jornal no meio da rua. Então, claro que foi. E foi a noite toda, meteorito entrando na atmosfera de maneira incandescente, não se precisava nem de ligar os lampiões das ruas, as luzes que tinham. Ó, isso foi no dia 13 de maio de 1833. Ao ver isso aí, o Guilherme Lira, o grande arauto e precursor desse todo o movimento maravilhoso que nós pertencemos, reforçou a ideia dele que Jesus Cristo estaria voltando, né, naquele período que ele marcou para 22 de outubro. Tá bom, irmãos? Esse é o sinal na natureza que Jesus Cristo profetizou, João também repetiu. Tá bom? Vamos ver alguma outra sequência de sinais. Agora nós estamos dentro do tempo do fim, certo? E é 1798 para cá. O próximo. Eu estou. Já apagou aqui.
Dizer eletrônico, né? Tá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Meu capítulo predileto da Bíblia. Tem um título, qual é o título aí? Daniel, capítulo 12 na sua Bíblia, qual é? Qual título que está escrito aí? O subtítulo, qual é? Tempo do fim. Nós vamos falar os sinais da natureza que marcam o tempo do fim e que também antecede a volta de Jesus e nos aponta para a volta de Jesus. Olha aqui, tempo do fim. No versículo 3 diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirão a justiça como estrelas sempre eternamente. No versículo 4 diz assim: tu, porém, Daniel, me sela as palavras e sela o livro. Até que tempo? O tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Sinais da volta de Jesus, ou seja, o aumento da ciência, o aumento do conhecimento. Daniel está querendo dizer que o conhecimento ia ficar exageradamente aumentado, duplicado, como você pode ser duplicado, como você quiser. Era isso que ele estava dizendo. O saber ia aumentar exageradamente. Bom, como a Bíblia é o livro da sabedoria, a Bíblia, sabedoria você só encontra na Bíblia, conhecimento você encontra em boa escola, numa boa biblioteca, intelectualidade, certo? Inteligência você dá de texto, mas sabedoria, irmãos, você só encontra na Bíblia. Tiago 5 diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus. Salmo 110, isso é em Tiago 1,5. E Salmo 110, 111, versículo 10 diz o quê? Bem claro: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como Daniel estava profetizando que o saber ia se multiplicar, a sabedoria, o conhecimento, é lógico que ele estava se referindo em primeiro lugar que o conhecimento da Bíblia. Ou seja, depois daqueles sinais da natureza, depois de 1698, haveria um movimento que ia explodir em conhecimento da Bíblia. Esses são os sinais. E está acontecendo isso. Quer ver? Olha agora. Olha. Bíblia, podemos me perdoar a expressão esdrúxula, adasta com os pés. Tem Bíblia para tudo quanto é gosto, ou não? É lógico, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque tem muitas Bíblias aí, irmãos, que você tem que tomar muito cuidado quando você está lendo, né? Ela está fazendo com que você se afaste mais da verdade do que da verdade. Lógico, isso não é culpa de Deus, é o dedinho do diabo, sabe disso? Estou falando alguma besteira que eu vou heresia? Não, vou falar para você. Em 1452, quando Gutenberg inventou o prelo, existe uma lenda, tá? Que o diabo se apresentou para ele e disse o seguinte: se você fizer o que você intenciona fazer, eu vou amaldiçoar o seu invento. Sabe por quê? Gutenberg, ao inventar o prelo, o primeiro prelo de tipo móveis, a ideia dele qual era? Era imprimir Bíblias. Em primeiro lugar, era a primeira coisa que foi exatamente o que ele fez. Hoje existe nos museus do mundo aí cerca de 11 grandes Bíblias que Gutenberg fez. São enormes. Os tipos móveis eram assim, às vezes, imagina. Então, o diabo levou a cabo o que ele prometeu na lenda, tá? Porque você pode perceber, o mesmo artefato, que é o prelo, que está cada vez mais, tecnologicamente falando, super avançado. Por exemplo, a Casa Publicadora Adventista, que é os Adventistas tem o melhor parque gráfico do mundo. Os Adventistas sétimo dia tem o melhor parque gráfico do mundo. Percebeu? Somos mais de 57 editoras no mundo todo. Nós temos máquina na nossa editora que coloca um bobina de papel aqui, o livro sai inteiro lá. Toma quase que as igrejas todas. Quem foi na Casa Publicadora fez isso. Tá? Mas o mesmo artefato, ou seja, a mesma máquina que imprime Bíblias, como nas sociedades bíblicas, na nossa editora e outras editoras evangélicas, né, que se preocupam em imprimir coisas boas,
O mesmo artefato está sendo usado por jornais que vai para as bancas pingando sangue. Ele amaldiçoou ou amaldiçoou? A lenda não parece que deu certo? Sem falar as revistas pornográficas, sem falar os livros de autoajuda, espíritas. Percebe? Não são feitos pelo mesmo artefato? Então, o saber ia se multiplicar. Primeiro da Bíblia. Está aí, ó. Olha a Bíblia para. Olha, irmãos, eu vou ensinar para vocês. Pega a sua Bíblia, leia ela toda, pelo menos uma vez. Se você não quer fazer no Bíblia todo ano, mas leia só, porque você não é cristão se você não lê a sua Bíblia toda. Eu estou falando alguma coisa aqui, fanatismo? Não. Você não é cristão se você não lê a tua. Ah, irmãos, mas eu não sei ler. A Bíblia, em Apocalipse 1:3, do quê? Bem-aventurado aqueles que ouvem. Embora eu conheço nessa igreja aqui, não em Joinville, mas no Rio de Janeiro, 2 homens que aprenderam a ler na Bíblia. E tinha um que só lia na Bíblia.